Só quero ver se teremos incoerência hoje no programa Jogo Aberto da Band. Sabe por quê, galera? Na estreia da seleção brasileira contra o Marrocos, a seleção brasileira não fez um bom jogo como nós esperávamos. E eles pegaram somente no pé do Lucas Paquetá. Vocês se lembram, né? E agora contra o Haiti, Lucas Paquetá, um dos melhores em campo, junto com Vinícius Júnior, Bruno Guimarães e o Cunha. Só que, como eu já falei, só quero ver se vai rolar aqui uma incoerência, porque no primeiro jogo pegaram só no pé do Paquetá. E agora que o Paquetá foi muito bem, será que vão lembrar disso? Será que vão esquecer que o Paquetá jogou bem? Será que vai rolar uma incoerência? É isso que vamos ver aqui e agora nesse vídeo, galera. Quero dar os créditos para a Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. Vamos ver aqui então as análises da vitória da seleção brasileira 3-0 no Haiti. Vamos lá. Muito bem escolhida pelo professor, são 26 atletas de qualidades e eu tenho certeza que quem for suprir essa ausência dele vai fazer da melhor maneira possível. Gabi, bom trabalho, uma semana bem bacana, acompanhando, mirando os detalhes da seleção brasileira e estamos na torcida pela presença do Neymar e que o Rafinha também possa se recuperar, que os problemas passem bem longe da seleção. Obrigada, Gabi Guimarães, diretamente dos Estados Unidos, para trazer as informações aqui para o Jogo Aberto. Ronaldão. Sim. O jogo foi sexta-feira, muita coisa já aconteceu também depois disso, mas o Brasil precisava vencer, precisava não tomar gols, até para a defesa ter mais respaldo, mais tranquilidade. Só que os problemas apareceram e o problema tem nome, Rafinha. Se o Rafinha, não sei se ele vai voltar para a Copa ainda, porque o Brasil não pode mais substituir, não pode mais trazer um jogador no lugar, mas teremos que buscar um substituto entre os convocados. E para você, qual é o nome ideal para substituir o Rafinha contra a Escócia? A gente brigou aqui... Pergunta direta, hein? A gente brigou aqui a semana toda para falar que o Rafinha estava abaixo de outros jogadores que poderiam entrar no lugar dele ali, até o próprio Danilo fazendo aquele meio de campo, chegando um pouco mais à frente. Depois falou-se também, quem que a gente falou aqui que a gente brigou? Luiz Henrique também, que poderia fazer esse meio campo até o ataque. O Endrick, o Ryan, nós falamos tantos nomes, só que a gente não esperava que essa lesão chegaria no Rafinha, né? Nenhum jogador a gente espera isso. Mas assim, o lado bom que eu tenho que ressaltar aqui, o milagre do Alisson apareceu e aconteceu no jogo. O Alisson fez um milagre numa cabeçada. E eu tenho que falar porque eu sou um crítico aqui. Um crítico fortíssimo do Alisson. E eu tenho que falar que ele fez um milagre. É a Copa dos Milagres. Se você acho que eu vou em casa, eu vou tirar um cochilo, vou dormir. Curaçao, o Eloy Lu lá também fez uma defesaça. Quem mais fez? Courtois ontem, o que pegou. Então é a Copa dos Milagres, menina Renata. É uma coisa linda de ver. Quem gosta dessa profissão de goleiros, muita gente não gosta, só quer fazer gol, mas de goleiro você tem que ver que o Alisson fez o primeiro milagre dele numa Copa do Mundo. Então isso pra mim foi emocionante também. Ai, poucos goleiros terão 3 Copas, não é? E outra coisa, futebol é coletivo e é sobre isso, Edu, que eu quero falar com você. Qual é a avaliação do coletivo? Defesa, meio campo e ataque. Haiti, adversário fraco, ok. Brasil teve gols anulados, né? Não estava em condição legal. Mas e aí, qual é o saldo? Renata, eu gostei. Gostei, sim. A gente teve uma evolução do primeiro para o segundo jogo. A gente viu uma seleção mais combatida, uma seleção mais atenta. É claro, como todo mundo vai falar aqui, o Haiti, mas não importa. Acho que o mais importante de tudo foi a postura dos jogadores da seleção brasileira. Já estavam muito mais ligados, mais concentrados, né? Não deixando brecha para ninguém, porque a gente sabe que a Copa do Mundo a gente está vendo algumas surpresas e aí o Brasil vai e consegue fazer os gols que dá mais tranquilidade. Só me chama mais atenção com relação ao segundo tempo, Renata. Eu não gostei do segundo tempo, parece que a seleção já estava de barriga cheia. Eu acho que a gente poderia ter insistido mais, né, pressionado mais a equipe do Haiti para que a gente pudesse fazer mais gols. Os substitutos não foram bem, é isso? Para você baixar... Mas vem cá, vamos falar do coletivo? Não vamos falar dos destaques individuais hoje? Por quê? Só para não dar o braço a torcer? Só para não poder elogiar? Vinícius Júnior, que foi bem de novo. Lucas Paquetá, principalmente, né? Que eu queria aqui ouvir deles que o Paquetá jogou bem. Mas não, hoje vamos falar do coletivo.
a qualidade? Não, é claro que quando você mexe, né, você mexe também no entrosamento também, então isso acaba também dificultando. Mas gostei das entradas, né? O Martinelli entrou, deu uma finalização na trave, por mais que esteja impedido, né? O Hendrick fazendo gol impedido também, mas estava lá para finalizar. Gostei sim das entradas, mas só que a gente não teve eficiência para fazer os gols. Faltou aquela definição, perfeito. É isso aí. É isso aí. Cicinho. Qual é o saldo desse 3-0? Bacana para o Brasil, claro, tá numa briga ali por o Marrocos, para ver com o Marrocos, para ver quem vai ser o primeiro colocado nesse grupo. Mas eu acho que traz alívio, vencer e convencer. Exatamente, traz alívio e essa tranquilidade, né, para você trabalhar para jogar contra a Escócia. O Brasil, se a gente for analisar a partida, 45 minutos ele definiu a partida. E a gente sabe quando isso acontece, quando você conquista um placar elástico assim de 3-0, o normal é também você dar uma freada no ímpeto, você dar uma poupada, você não precisa se expor tanto. E foi o que o Brasil fez, né? As notas positivas exatamente foram as substituições. O Ederson também entrou bem, ele acabou perdendo um gol, mas é um jogador que mostrou personalidade. Eu esperava só um pouquinho mais do Ryan. Achei que o Ryan, assim, estava muito tímido, é um jogador que na individualidade ele sobressai, poderia ter feito mais isso depois que entrou o Hendrick, ele se entendeu melhor com o Hendrick. Eu só esperaria um pouquinho mais dele, mas entendo também que é uma estreia na Copa do Mundo, jogador mais jovem da seleção brasileira. O importante foi a vitória. Muito bem, mais seleção brasileira na sequência. Quem será o... Já foi um final de semana intenso de jogos de futebol na Copa do Mundo. O Brasil jogou bem contra o Haiti, venceu e agora já pensa na Escócia e no retorno da nossa grande estrela. O problema todo é que Rafinha preocupa. Gabi, você não preocupa nunca, você só soluciona a nossa vida. Então, traga informações, aproveita pra gente falar mais de seleção brasileira. Bom dia e uma semana daquelas pra você. Rê, bom dia para você também, para todos ligados no Jogo Aberto. Uma semana que tem viagem para Miami, não pode ser ruim não. Olha, o Neymar daqui a pouco estará por aqui com o grupo da seleção brasileira para fazer a segunda atividade integral. Isso porque ontem, no domingo, ele já veio aqui para o campo, fez um treino completo com os companheiros que estavam à disposição. Eu lembro a vocês que nos dias anteriores ele até vinha para cá, mas ficava fazendo um trabalho à parte, um trabalho com bola, acompanhado pelos preparadores físicos, mas agora ele está com os seus companheiros fazendo tudo aquilo que a comissão técnica pede, justamente para ele voltando aos poucos, bem recuperado da lesão na panturrilha. O Neymar estará com o grupo quase completo, já que, como você bem mencionou, Rê, infelizmente, o Rafinha lesionou a posterior da coxa direita. A CBF não trabalha com detalhes sobre o grau da lesão ou qual é o tempo de recuperação, mas pelo que nós pudemos apurar, o Rafinha perde pelo menos 2 jogos da seleção brasileira, então fica na parte interna do CT, fazendo todo um trabalho de recuperação física neste momento. O Brasil tem hoje a agenda completa, com um treino por aqui, sem o Rafinha por enquanto, com o Neymar por outro lado. Mais tarde tem entrevista coletiva com o Gabriel Martinelli. Enquanto isso, e ao longo da atividade, a gente também vai tentar entender o que acontece com esse time do Brasil. Rafinha não foi cortado, nem poderia por causa de uma série de regras da FIFA, de limitações neste momento, mas ficam dúvidas. Quem vai entrar nesse time? Porque agora a disputa está aberta no ataque da seleção brasileira. Então, portanto, vamos ver na reportagem mais detalhes, infelizmente, sobre essa lesão e também quem vem por aí no time do Brasil. Quando parecia uma realidade ter todo o grupo da seleção brasileira à disposição, mais uma baixa. Cara, na verdade foi um momento muito rápido ali, porque o Rafinha foi no banco e falando que sentiu algo na coxa. No dia seguinte à partida contra o Haiti, a CBF informou que o Rafinha tem uma lesão muscular na posterior da coxa direita e que o jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo. Em um ano, essa foi a 4ª vez que o Rafinha teve problemas na coxa direita. As lesões fizeram o atacante perder mais de 20 jogos do Barcelona na temporada. Agora, na seleção brasileira, ao menos publicamente, a CBF não dá um prazo para o retorno do jogador. Bom, o Rafa é um jogador importantíssimo para nós.
Todos nós conhecemos as suas características, suas valências, né? A velocidade que ele tem, né? O poder de atacar espaço, de finalização. Então acho que a gente perde um jogador muito importante. Quanto a tempo, a gente não se atenta muito a isso, a gente espera que seja o mais rápido possível. Pelas redes sociais, a esposa do Rafinha escreveu uma mensagem de apoio. Você é incansável e imparável e voltará como uma fênix, como sempre voltou. A tendência é que ele fique fora de pelo menos 2 jogos do Brasil, contra a Escócia na quarta-feira e no primeiro duelo do mata-mata. Principalmente por esse pequeno empecilho, né, que é essa lesão, mas ele tem o apoio de todos nós, ele tem, né, o conforto do abraço, da gente estar ali ao lado dele nesses momentos também, é isso que faz uma equipe. Pela regra da FIFA, o prazo para substituir jogadores de linha termina 24 horas antes da estreia no torneio. As exceções são por lesão grave ou doença. Com o Rafinha fora, está aberta a disputa no ataque da seleção brasileira. Tendo 4 jogos como titular na ponta direita na era Carlo Ancelotti, Luiz Henrique é quem sai na frente. Ryan, que entrou no lugar do Rafinha contra o Haiti, também é opção. Na última sexta, o cria do Vasco estreou na Copa do Mundo. Para quem vem a primeira Copa do Mundo, estrear assim, no momento que, infelizmente, o nosso Rafinha sentiu algo ali na coxa, mas espero que não seja nada. Mas estrear assim, com essa vitória, foi um momento muito importante, um momento não para mim, mas para minha esposa, para minha família. Endrick corre por fora. Ele já atuou aberto no Palmeiras e no Lyon, mas nunca foi testado assim na seleção. Agradeço muito a torcida brasileira. Agradeço todas as pessoas que vieram do Brasil até os Estados Unidos para apoiar a seleção. Isso aqui é um grupo, são 26 jogadores onde estão loucos para jogar, loucos para estar em campo, para ajudar a seleção. Eu acho que qualquer um que estiver ali dentro vai ajudar a seleção e não vai ser diferente comigo. Eu tô trabalhando todo dia, comendo meu arroz e feijão todo dia, trabalhando para, quando a oportunidade aparecer, eu estar bem e fazer o que eu sempre fiz na seleção, que foi achar que é sempre o meu último jogo. Entre uma baixa e outra, Ancelotti tenta encontrar soluções para manter o Brasil no topo do grupo. E a lista foi muito bem escolhida pelo professor, são 26 atletas de qualidades e eu tenho certeza que quem for suprir essa ausência dele vai fazer da melhor maneira possível. Vocês perceberam, né? Não preciso falar nada aqui, né? Vocês entendem que há uma manipulação, que há uma intenção de criticar muito jogadores do Flamengo quando a seleção brasileira vai mal, né? Contra Marrocos, criticaram muito Lucas Paquetá, sendo que naquele jogo somente Vinícius Júnior que jogou bem, certo? Quando o Léo Pereira está em campo, se a seleção brasileira vai mal, a culpa é do Léo Pereira. Quando a seleção brasileira vai mal, a culpa é do Danilo, é do Alexandro, é do Paquetá, né? Agora, quando a seleção brasileira joga bem e vence com o Lucas Paquetá jogando bem, vamos falar do coletivo. O que vocês acharam do coletivo da seleção brasileira? Galera, eles não dão o braço a torcer. Cara, o que custa? Meu, o clubismo chega num ponto assim tão ridículo, bizarro, cara. Eu torço para a seleção brasileira, para quem estiver lá ir bem, cara. Se o Danilo Santos do Botafogo entrar, eu vou torcer por ele. É seleção brasileira, porra, não é time. Não é clube. Se entrar o Endrick, vou torcer por ele, cara. Não importa se ele foi criado no Palmeiras ou não. Dane-se. Se o Ryan jogar bem, vou elogiar, cara. Dane-se que ele foi do Vasco. Não é mais. É da seleção brasileira agora. Então, assim, cara, eu percebo nas redes sociais muito ódio pelo Flamengo. E isso, galera, transborda. E isso é uma coisa muito ruim para o nosso futebol, né? Então, assim, o que custa você ser sincero com o seu público? Com quem assiste o seu programa, cara?
Custa elogiar o Paquetá, o Vinícius Júnior, quem foi bem no jogo? Essa foi a primeira parte do programa. Vou acompanhar agora a segunda parte do programa e vou postar no outro canal, no Fute React. Inscreva-se lá no Fute React, tá bom? Valeu, galera. É isso. Ó, tá aqui então, né? Os grupos aqui da Seleção Brasileira. Os grupos da Copa do Mundo. Ó, o México, né? Lidera aqui no grupo A. No grupo B, o Canadá lidera. No grupo C, a Seleção Brasileira lidera. No grupo D, Estados Unidos lidera. Grupo E, Alemanha lidera. No grupo F, a Holanda lidera. No grupo G, o Egito lidera. No grupo H, a Espanha lidera. No grupo I, Noruega e França lideram, né? Os dois ali com 3 pontos. Um jogo pelo menos. Eles têm um jogo só, tá? Até aqui. No grupo J, a Argentina, que vai jogar hoje, lidera, né? Grupo K, a Colômbia lidera. Tem um jogo só, tá, galera? Esses grupos aqui. Grupo L, a Inglaterra lidera, beleza? E os artilheiros aqui embaixo, ó, Messi, o Jonathan David, né? Undav, Havertz e por aí vai. Valeu, galera. É isso que eu queria mostrar, cara. É isso que eu queria abrir os olhos de vocês aí do outro lado. Valeu, tamo juntos. Comentem aqui o que vocês acham dessa manipulação. Tamo juntos, valeu.